atravessaram o Rubicon, mas eu acho que por resto da vida terão que provar que foi um julgamento liso, depois que Fuchs tirou a toga preta de cima dos autos e demonstrou. Eu sei que está sozinho, mas já é tarde a condenação, porque veio depois, a maioria chegou depois do voto de Fuchs. Meus amigos, hoje é mais um dia marcado pela tristeza com a condenação de Bolsonaro. Mas a guerra está longe de estar perdida. E sabe por quê? Porque Donald Trump já prometeu uma resposta dura, e se existe alguém capaz de virar esse jogo, esse alguém é ele. A verdade é simples. Guerras não são vencidas por discursos, mas por quem tem mais força para agir. E todos sabemos que Moraes e sua turma não têm poder suficiente para enfrentar a próxima ofensiva que vem diretamente do governo americano. Então, não desanime. Esse é o momento de permanecermos firmes, unidos e engajados. Bolsonaro e todos os que foram injustamente condenados nessa farsa precisam do nosso apoio mais do que nunca. E o que Alexandre Garcia revelou pode ser o sinal de que a virada já começou. Mas antes, olha a mensagem que Marco Rubio, secretário de Estado americano, enviou para Alexandre de Moraes e seus comparsas. Vamos ver se eles aguentam a bomba. Em publicação na Rede X, Rubio criticou duramente a decisão do STF e atacou e foi para cima de Alexandre de Moraes, relator do caso. As perseguições políticas do violador de direitos humanos, sancionado. Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal, STF, decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, afirmou. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Atravessaram o Rubicon, mas eu acho que por resto da vida terão que provar que foi um julgamento liso, depois que Fuchs tirou a toga preta de cima dos autos e demonstrou. Eu sei que está sozinho, mas já é tarde a condenação, porque veio depois, a maioria chegou depois do voto de Fuchs. Pois é, ontem foi o dia de Fuchs. Hoje foi o dia, digamos, de Carmen Lúcia, porque ela citou Victor Hugo, Victor Hugo, né? História de um crime. Interessante que esse livro no Brasil foi traduzido do inglês e não do francês. Ele escreveu exilado em Bruxelas, sobre um golpe dado por um sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que ele chamava de Le Petit Napoléon. Esse era o Napoleão pequeno, né? E, bom, Carmen Lúcia, eu vou começar destacando isso. Olha só o que ela citou do livro. O mal feito para o bem continua sendo mal. Se ele tem sucesso, então vai se repetir. Se deu certo, o mal feito pelo bem, ele vai se repetir. Eu não entendi em que contexto ela está citando isso, porque, a mim, o contexto parece uma autocrítica e uma crítica ao Supremo, ou um mecanismo de censura muito forte, um superego, ou até um inconsciente muito forte. Porque ela é a mesma pessoa que disse cala a boca nunca mais, né? Cala a boca já morreu. E depois abriu possibilidade de uma censura ao Brasil Paralelo, dizendo, desta vez vale, mas censura não, mas desta vez vale. Parece que ela está dizendo, desta vez vale aplicar o mal, ou seja, condenar sem provas, como demonstrou Fuchs na véspera. Mas ela está alertando o Supremo e a ela própria, olha, se der certo, a tendência é repetir isso. Ou seja, inventar uma narrativa que, para substituir as provas e condenar, pode se repetir. Eu entendi assim. Então, vocês conhecem
Não sei se a geração de todos aí lembra do grilo falante, que era a consciência da pessoa martelando. Aqueles anjinhos que punham o diabinho de um lado e o Janzinho do outro. Parece que tem um Janzinho cutucando. Olha aí o que disse o Vitor Hugo. A história de um crime. O mal ser feito para o bem, né? Vamos livrar o país da ameaça autoritária e vamos condenar Bolsonaro. Né? Só assim, só agora a gente, como o Fux nos mostrou, derrubou uma por uma dos nossos argumentos. Não dá para chamar de prova, né? Como bem demonstrou ontem. Sicut erat demonstrandum, pelo Magister Fux. E aí Carmen Lúcia fez já a maioria. Ficou 3-1. Maioria num tribunal de 11, né? Que maioria. Julgar por turma, né? Dá nisso. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como o Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né? Eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né? Se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gashi, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio
que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está